Muito bem. Então, o assunto desse formulário está aí em cima, né? Noções de eletricidade, que foi a matéria da aula passada, né? E temos a data, né? 10/9. Ok? Então, nós temos como primeira pergunta, uma pergunta já para a gente tirar qualquer dúvida em relação às grandezas que nós estamos aprendendo, né? Só um minutinho que eu estou acertando aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. Muito bem. Então, a primeira questão está perguntando o que você entendeu, né, por corrente elétrica, tensão elétrica e resistência, né? Em respostas curtas, né? O que seria cada uma delas? Qual foi o entendimento que vocês tiveram, né? Então é importante, gente, igual eu comentei em outra aula, em relação às grandezas elétricas, é importante vocês saberem bem diferenciar cada uma delas, né? E saber o conceito, né? Qual que é o conceito de cada uma delas, tá? Isso é muito bom que esteja claro na mente de vocês, tá? Então, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? O que é a tensão elétrica e o que é a resistência, tá? Quem quiser abrir o microfone e responder, quem quiser mandar pelo chat, de preferência microfone, né, gente, para a gente interagir, participar. Mas se não tiver a possibilidade do microfone, pode mandar pelo chat também, tá? Quem quer responder aí, pode responder uma só, corrente elétrica, outro responde tensão, outro responde resistência, né? Do jeito que vocês quiserem participar aí, ok? Alguém? Pois não? Quem está falando aí? Bom, o Davi está respondendo lá, corrente elétrica, né? É o fluxo ordenado de partículas de carga elétrica. Exatamente, né? Então vamos memorizar sempre que a corrente elétrica é o fluxo, tá, gente? É o fluxo, a intensidade de elétrons que estão percorrendo pelo condutor, tá? Basicamente é isso. Então é o fluxo, é a intensidade, a quantidade de elétrons percorrendo pelo condutor. Isso é a corrente elétrica. Percorrendo é movimentando mesmo, beleza? Então é isso aí, a corrente elétrica. O Bruno também respondeu, né? É fluxo ordenado de partículas, portador de carga elétrica ou deslocamento de cargas, né? Dentro de um condutor, né? Igual eu falei, né? Esse movimento aí, beleza? Então, bem simplificado, a corrente elétrica é o que? É o fluxo, é a intensidade, a quantidade de elétrons em movimento, né? Em um determinado condutor, beleza? Também responderam sobre a tensão. O Bruno, também conhecida como diferencial de potencial, né? Então, a tensão elétrica, ela também é conhecida como DDP, que é diferença de potencial, ok? Seria o quê? Seria a força com que esses elétrons são empurrados, tá? Aí já não é a intensidade, a quantidade, é a força com que eles são empurrados, beleza? Então, tensão, nós vamos sempre lembrar que é a força com que eles são empurrados. Essa quantidade, essa corrente elétrica que está passando, ela tem uma força sendo empurrada. É quem? É a tensão elétrica, tá? Então anota aí que
É o básico aí, né? O simples da tensão elétrica. E temos a resistência. O que seria resistência, hein? Quem quer responder resistência? O que seria resistência elétrica? É quando existe uma diferença de potencial aplicada. Resistência? Isso. Não, mas não é bem isso, não. Depende da diferença de potencial também, né? Tá certo seu início, né? Mas resistência seria o quê? Tem que completar mais um pouquinho aí. Bom dia, professor. É a capacidade de se opor à corrente elétrica? Isso, exatamente. A resistência, como o nome já diz, né? Ela tem o quê? Ela tem a capacidade, isso aí todo material, tá? Todo material, todo condutor, todo corpo, ele tem por natureza uma capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica, né? Então, resistência basicamente é isso, é a capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica, tá? Só que aí igual nós falamos na aula passada, essa resistência não vai anular, ela vai, de certa forma, dependendo de qual material, qual condutor, ela vai conseguir se opor a uma certa quantidade, né? Aí depende do condutor, né? Quanto melhor o condutor, ela consegue se opor menos. Quanto pior o condutor, ela se opõe mais, né? E tem materiais que até a gente comentou na aula, tem materiais que é nula, né, a passagem da corrente. Então, seria isoladores, né? A resistência é alta que vira até um isolador, isola a passagem da corrente, ok? Então, resistência é a capacidade que um material tem, um condutor ou material, de se opor à passagem da corrente, né? Seja muito ou pouco, ou total. Beleza? Então, essas aí são as 3 grandezas que nós aprendemos aí. Beleza? Todo mundo respondeu aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos Tá passar para a tranquilo, questão. tranquilo. Oi? Tá tranquilo? Beleza? Certinho, então. A resposta foi o Danilo, né, que respondeu? Bom, Isso. segunda questão aí. Vamos para qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? Olha só a resposta da resistência embaixo aí, gente. Né? A resposta que nós estamos respondendo na questão número 1 está na questão número 2 aí, ó. Qual dos 3 aí corresponde à resistência? Olha aqui, ó. Capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. Beleza? Energia elétrica, corrente elétrica, né? Lembrando que é a mesma coisa, só que a energia elétrica é a eletricidade gerada em grande quantidade. E essa energia elétrica em movimento, ela vai se dar o quê? A corrente elétrica. Ok? A questão do Beleza. meio aqui, ó, é a força decorrente da movimentação de elétrons. Quem seria esse? A tensão? A tensão elétrica, né? E a de cima aqui, ó, fluxo de eletricidade em um determinado condutor. Energia Devido. elétrica? Esse aí seria a corrente elétrica. Certo?
E a resposta certa que nós estamos querendo da resistência é a última aqui, ó, capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. Vamos passar lá para a questão número 3. Agora vem a parte da lei de Ohm, né? Que nós estudamos na última aula. Nós fizemos até uma atividade que tem no próprio slide, não foi isso? Onde nós sabemos que a lei de Ohm é a lei de um físico, né? Alemão, cujo sobrenome é Ohm, aonde ele comprovou, né, com teorias, de que as grandezas, né, corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica, elas se relacionam, né? Elas têm uma relação entre elas, aonde através de fórmulas nós aplicamos um equilíbrio entre seus valores, e esse equilíbrio é o que faz com que elas existam juntas, né? Sem ter o tal do desequilíbrio, né? De forma que elas existam juntas e estejam relacionadas, né? Então, nós fizemos uma atividade lá do slide, e aqui agora no formulário nós temos 3, né? E essas 3 aqui nós vamos responder agora. Eu vou puxar o slide aqui com as fórmulas para a gente definir. Vai ficar preto a tela um pouquinho aí, para a gente definir só um minutinho, estou procurando aqui, gente. Rapidinho. Aqui. Bom, aqui nós temos as fórmulas, né? Para a gente relembrar. Então, nós temos só para nós termos uma lembrança aí, né? As letras representando as grandezas, né? E aí nós temos a letra V, que na fórmula vai representar a tensão elétrica. A letra R, que na fórmula vai representar a resistência. E a letra I, que na fórmula vai representar a corrente elétrica, né? Que é a intensidade dela, a letra I. Ok? Então, só que eu acho que não está aparecendo para vocês aí não, né? Não, a tela tá preta, tá? Deixa eu tentar aqui de novo. Aí. Ok? Então, nós temos a letra V, representando a tensão elétrica na fórmula, né? A letra R na fórmula representa a resistência e a letra I na fórmula representa a intensidade da corrente. No caso vai ser a corrente elétrica, então. Beleza?
Então, vamos voltar aqui para aqui, né? Questão número 3, então. Então, nós temos, ó, um resistor de resistência igual a 10 ohms. Então, nós temos um resistor cuja resistência desse resistor é um componente eletrônico, né, que nós vimos na aula passada, que a natureza dele, em meio a um circuito eletrônico, a atividade dele é essa, a função dele é essa, né? Ele tem a tarefa de resistir à passagem de corrente, esse resistor. E dessa forma ele faz o quê? Ele controla, né? Ele filtra a corrente, fazendo com que atinja um valor já projetado para aquilo, né? Porque às vezes tem uma certa corrente passando no circuito eletrônico todo, que não tem como você ficar mudando essa corrente que passa, porque a corrente contínua a gente não tem esse poder de ficar modificando ela, né? Transformando ela. Mas aí nós espalhamos em determinados pontos estratégicos do circuito eletrônico, nós espalhamos o quê? Os resistores, né? Aí os resistores, eles dependendo do seu valor ohmico, ou seja, da sua resistência, dependendo do valor de sua resistência, ele consegue diminuir, né? Ou controlar, né? Filtrar a corrente atingindo um valor determinado. Do que aquele determinado componente, aquela área do circuito precisa, né? Então é comum isso. Usar muitos resistores aí para fazer esse controle de carga aí, de corrente, ok? Então nesse caso aqui, a resistência, o resistor tem uma resistência de 10 ohms e por ele atravessa uma corrente elétrica de 1 ampere, tá? Então a corrente elétrica está passando num determinado ponto lá do circuito eletrônico, né, da placa de circuito, e nesse determinado ponto que a corrente elétrica está passando, ela tem 1 ampere. E esse 1 ampere que está passando por esse ponto tem um resistor também. Esse resistor ele tem 10 ohms de resistência e a corrente 1 ampere passando por ele. Aí está perguntando aí, ó, determine a DDP que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor e assinale a alternativa correspondente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o resistor, temos o valor de sua resistência, que é 10 ohms, o valor de resistência deste resistor, temos o valor da corrente que passa por ele, mas nós não temos qual que é a força dessa corrente que está empurrando ela, né? Que é justamente o DDP, igual eu falei com vocês. Toda vez que a gente falar em DDP, normalmente, livros, sites, concursos, vestibular, né? Eles relacionam o DDP como tensão elétrica. Então, nesse caso aí, ó, determine a DDP que uma corrente elétrica sofre, ou seja, ela está sendo empurrada por essa DDP. Quem que é essa DDP? É a tensão. Nós poderíamos trocar aí, ó. Determine a tensão que uma corrente elétrica sofre ao passar por este resistor. Correto? Então, nesse caso aí, nós estamos querendo descobrir a DDP, ou seja, a tensão. Aí nós temos lá 5 volts, 15 volts, 25 volts, 20 volts e 10 volts. Um desses valores vai ser a força que essa corrente elétrica de 1 ampere está sendo empurrada sobre este resistor de resistência de 10 ohms, né? Utilizando a fórmula, a gente consegue descobrir esse equilíbrio entre as três e o valor de cada uma delas, né? Já temos o valor de duas, precisamos descobrir o valor de só mais uma. Então vamos lá. Como eu tenho que descobrir o valor da tensão, então nós vamos definir qual que é a fórmula que nós precisamos utilizar, né? Na primeira fórmula da esquerda, ó, eu utilizo quando eu quero descobrir o quê? A corrente, né? Aqui, ó.
quando eu quero descobrir a corrente. Aí eu utilizo essa fórmula. A fórmula do meio eu utilizo quando eu quero descobrir a tensão. E a última fórmula eu utilizo quando eu quero descobrir a resistência. Correto? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar qual? No caso dessa atividade aí, qual que nós vamos utilizar? A intensidade de corrente, professor? Aqui, ó. Voltei lá o problema lá. Ó. Eu tenho um resistor cuja resistência é de 10 ohms. Então, já tenho o valor da resistência, né? É atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, eu tenho o valor da corrente que está passando ali. Determine a DDP, ou seja, determine a tensão que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. Então, o resistor ele tem uma resistência de 10 ohms. Ele tem uma corrente passando por ele de 1 ampere. Eu só não sei qual que é a tensão que está empurrando essa corrente. Então, está faltando descobrir o que aí? No caso aí, qual que está faltando descobrir? A tensão. Isso. Tensão. Aí vamos voltar lá para a gente escolher a fórmula para usar. Isso aí. Está faltando descobrir a tensão. Qual que seria, então? A primeira aí, professor? Não. Então é a intensidade de corrente? A intensidade da corrente nós temos, 1 ampere. Ah, tá. Então resistência. A resistência são 10 ohms. Nós temos também lá no resistor. Nós não temos a tensão, gente. Quanto que é a É a tensão? voltagem. É a voltagem. Isso. Então seria essa do meio aqui, ó. Nós não temos a tensão. A gente tem que descobrir ela. Ok? Aqui, ó. Qual que é o valor da tensão? Vocês não têm ainda. Vocês não sabem ainda, né? Aí eu coloco V igual. Aí eu coloco o quê? A intensidade da corrente vezes a resistência. Nós já não temos aí já? Resistência. A intensidade da corrente é quanto? Vou voltar lá. 1 ampere. 1 ampere. A gente coloca 1 vezes o valor da resistência é quanto? 10. 10. Então é só 10. fazer 1 vezes 10. No caso vai dar o próprio 10, né? E esse próprio 10 que vai dar é justamente o valor da tensão. É o valor da voltagem. 10 volts. Então, Então, nós 10 temos volts. aí, para fechar o raciocínio, então nós temos um determinado resistor, cuja a sua resistência é 10 ohms, está sendo atravessado por uma corrente de 1 ampere, com uma tensão empurrando essa corrente de 10 volts. Essa seria a resposta correta. Descoberto através da fórmula. Mas se no caso ali 1 ampere fosse 5, por exemplo, aí ia fazer 10 vezes 5? Isso. Aí seria 10 vezes 5. Tá. Aí ia dar 50 volts, né? Uhum. Ok? Então, assim, igual eu falei com vocês, elas são totalmente relacionadas, né? Então, uma que altere ali, ela vai influenciar, né, o valor das outras. Beleza? Então, vamos lá para a questão número 4 agora. Bom, questão número 4 está falando sobre uma lâmpada incandescente. E essa lâmpada, ela é usada em uma lanterna. Então, é uma lâmpada pequena, né? Aquelas lâmpadas de lanterna, tá? E lá na etiqueta da lâmpada, ela está anotado lá que a tensão dessa lâmpada, a tensão elétrica dessa lâmpada é 6 volts, tá? E 20 miliamperes.
Ou seja, na hora que eu ligar essa lâmpada, da bateria dela até a lâmpada, vai percorrer o quê? Vai percorrer uma corrente elétrica e uma tensão empurrando essa corrente elétrica até chegar na lâmpada para ela acender. Então, vai ter uma corrente elétrica se movimentando e a tensão empurrando essa corrente elétrica da lâmpada, né? E qual que é os valores? A corrente elétrica é de 20 miliamperes e a tensão elétrica é de 6 volts. Ok? Aí o que está perguntando aí nessa questão? Está perguntando para vocês qual que é a resistência elétrica que passa no filamento da lâmpada, porque ela tem que ter uma resistência, essa lâmpada. Ela tem que ter uma resistência elétrica, porque senão a tensão e a corrente que passa por ela, ficar o tempo todo passando nesse valor aí, ela vai queimar. Ela não vai suportar uma tensão direta de 6 volts. Até que a corrente de 20 miliamperes é bem baixinha, né? Mas a tensão de 6 volts normalmente é para ligar a lâmpada. Depois ela tem uma certa resistência que ela faz com que essa tensão não seja 6 volts a todo momento, né? Direto, porque senão ela queima. Então é isso que nós vamos descobrir. Essa resistência elétrica do filamento da lâmpada, né? Qual que é o valor dessa resistência elétrica daquele fiozinho de metal que passa por dentro da lâmpada, certo? Aí nós vamos escolher uma fórmula também para fazer essa descoberta. Então nós temos o valor da tensão, 6 volts, e temos o valor da corrente, 20 miliamperes. O que está faltando eu descobrir aí, então? O valor da Tensão. O valor da tensão está aqui, ó, 6 volts. Ah, sim. O valor da corrente... O valor da resistência. Isso, o valor que está faltando ser descoberto é o valor da resistência. Então, vamos voltar lá nas fórmulas. Aqui. Opa, peraí, que eu aumentei o negócio sem querer. Puxar mais para cá um pouquinho. Aí nós temos, então, ó, as fórmulas aqui, né? Qual seria a fórmula que eu vou ter que utilizar aqui? Quero descobrir a resistência. R igual a V sobre I. Isso, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Né? R igual o valor da tensão sobre o valor da intensidade da corrente, que é a corrente. Só que aí a corrente, vocês viram que é miliampere, né? 20 miliampere. Nós vamos ter que fazer uma transformação, conversão dela, igual nós fizemos na aula, né? Quando nós aprendemos lá, naquele slide. Vocês vão pegar o 20 miliampere e transformar em ampere, né? Que é um valor bem pequenininho de ampere, mas mesmo assim a gente tem que fazer essa conversão. Como que eu faço a conversão? Eu pego o 20 e divido por 1000, não é isso? Aí se eu fazer isso para mim antes de fazer a fórmula. 20 dividido por 1000. Quem puder fazer aí, é a mesma coisa da aula que nós estudamos semana passada. 0,2. Isso, 0,02. Exatamente. Aí agora, vocês vão fazer a fórmula. R igual o valor da tensão, que no caso é 6, né? Se não me engano. 6 dividido por 0,02. Dá 6. 6 vezes 0,02. É 0,02. 0,2 vai dar 20, né? Não entendi. É 0,02. Aí vai ser
Qual o valor O valor vai ser o valor da. o resultado é o valor da resistência desse filamento da lâmpada. Sim. Eu vou fazer O valor da tensão, que é 6, isso. E o dividido valor. por 0,02, que é o valor 0,2. da corrente. Tem resposta e opção 300 e 300 não ohms. estou vendo mais as opções de resposta. Como que é? Não entendi. 300 ohms é a resposta. Isso, 300 ohms. Então, 300 ohms. ohms é o valor da resistência desse filamento. Ok? Da lâmpada. E essa resistência de 300 ohms é justamente, ela controla esse valor de tensão de 6 volts e essa corrente que está passando. De forma que ela não queime, né? Ela não arrebente aquele filamento, que ele é bem fininho, né, de metal. E se passar uma tensão muito alta nele, de forma que o 300 ohms não suporte, normalmente ele vai romper, ele vai derreter e romper. Né? Se, por exemplo, o 300 ohms suporta 6 volts, vamos dizer que esses 6 volts aí, alguém troca a bateria ou dá algum problema lá, esses 6 volts dá 10 volts. Esses 10 volts vai queimar esses 300 ohms, porque o 300 ohms ele suporta os 6 volts, mas não. Né? Então é um equilíbrio que existe, né, entre as forças aí, né, as grandezas elétricas, né? A resistência com a tensão e a corrente. Ok? Aí nós vamos passar para a última, só que eu acho que eu vou ter que... Tem alguma dúvida aí em relação às duas primeiras, gente? Vocês conseguiram entender direitinho aí? Alguma dúvida? Beleza, tá beleza. Tá beleza? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu só anotar, o Washington chegou agora aí. Nós vamos dar uma pausa, né, já? Porque tá faltando 3 minutos, agora menos, para acabar o link. E aí pode acabar interrompendo essa última resolução aqui, né? Dessa última questão. Então nós vamos... vou parar o link aqui. E daqui no máximo 10 minutinhos já mando o próximo link. Aí a gente corrige essa última questão e já inicia a matéria nova aí do slide. Beleza? Daqui a pouquinho eu mando o link renovado lá no grupo para vocês. Até mais, gente.